nós conseguimos evoluir sem as ferramentas da dor? Bom, questão 120 do Livro dos Espíritos nos assevera a seguinte questão. Kardec pergunta: é necessário passar pela fieira do mal para chegar ao bem? Ou seja, é necessário errar para aprender que isso não é correto? E os espíritos respondem: pela fieira do mal, não, mas pela fieira da ignorância. Então, eu não preciso passar pelo erro, eu não preciso errar para que eu tenha que aprender. Eu posso aprender sem necessariamente errar. Ou seja, se não fosse dessa maneira, todo espírito deveria ter no seu currículo um suicídio para poder saber que não é bom. Eu não preciso errar para que eu consiga aprender. Então, quando a pessoa apresenta a pergunta indagando se é preciso passar pelos instrumentos da dor para conseguir evoluir, está querendo dizer que a gente precisa passar pela desobediência para aprender o caminho correto. Questão 614 de O Livro dos Espíritos nos diz que o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus, nos indicando dizer que se nós não desobedecêssemos à lei de Deus, nós não experimentaríamos a infelicidade. A infelicidade é a dor da alma, não é a dor do corpo, porque eu posso ter dor no corpo e não estar infeliz. Existe a dor da alma e a dor do corpo. A dor do corpo é o sofrimento. A dor da alma é a infelicidade. Então, eu não preciso obrigatoriamente passar pela dor para aprender. Então, se não é assim, como é que a gente evolui? Nós evoluímos pela experiência. E existem 3 formas de nós conseguirmos promover o nosso processo evolutivo. Primeiro, que a gente usa comumente, através do nosso próprio erro. Aí vem o erro, vem a dor. A dor indica que eu estou errado, o sofrimento decorrente, a infelicidade decorrente do erro faz com que eu sinta que aquilo não é bom, repito o erro até que eu sinta que é isso que me faz infeliz, recuo e aprendo. Ou seja, eu aprendi com o meu próprio erro, a repetição do erro me trouxe o aprendizado e eu retornei ao ponto de equilíbrio para acessar a felicidade. Primeira condição. Segunda, eu não preciso errar. Eu olho o erro do outro. Digo, gente, olha o que fulano fez. Olha como é que ele está. Ah, eu não quero isso para mim, não. Aí, em cima do erro do outro, eu decido não errar para não passar por aquilo que o outro passou. Então, veja que é uma condição diferente, em que eu não erro, mas, nesta condição, é necessário que alguém erre para que eu consiga avançar. Terceira condição, nem eu erro, nem o outro erra. Alguém me ensina e eu aprendo. Alguém vem e diz assim, amai os vossos inimigos. Eu posso aprender ou não. Se eu aprender, eu não preciso sofrer, ninguém precisa sofrer. Porque eu aprendi por alguém que, tendo trilhado o caminho, volta na condição de mestre e me aponta qual seria a condição exata para aquilo que eu estou tendo que experimentar. Eu não preciso necessariamente errar para poder aprender. Então, eu tenho essas 3 formas de aprendizado. Não é necessário errar. Nós, costumeiramente, enveredamos por esse caminho. Recomendo a leitura da questão 789 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre a importância dos homens de gênio para que nós façamos um progresso em poucos anos daquilo que demoraria séculos se eles não aparecessem nas nossas vidas. Os homens de gênio impulsionam, os homens avançam milimetricamente, e os homens de gênio vêm e sopram o progresso da humanidade e ela sai a passos largos caminhando pela influência dessas pessoas que vêm e promovem. O mal, o erro, não faz parte do plano divino, porque o mal é fruto da desobediência do homem em relação à lei de Deus. Uhum. Nós podemos entender a dor, né, Lahad, de 2 maneiras. A dor natural da provação,
que é as dificuldades da vida. Quando a gente precisa abrir mão de algumas coisas, porque se precisa trabalhar, ganhar o sustento, às vezes a gente faz algum sacrifício. E isso é dolorido para nós, quando a gente abre mão de alguma coisa, de alguém que precisa mudar a sua rotina porque alguém em casa está muito adoentado, está hospitalizado e coisas assim, podemos ler como um tipo de dor. Isso é natural e produz o crescimento, mas os momentos de alegria também produzem crescimento. Existem muitas provações, a gente até brinca que a gente está louco para que chegue a aprovação da beleza, a aprovação da riqueza, e essa aprovação não chega. E é verdade, muitas vezes nós trazemos provas que não são só provas que doloridas, mas provas que testam a nossa humildade, o nosso equilíbrio também. Então, nós evoluímos por qualquer experiência bem aproveitada. Qualquer experiência bem aproveitada, seja de que natureza for, ela faz com que a gente cresça. E Jesus, de certa forma, falou isso que o Elahá comentou acerca da dor, que tem um momento em que o Cristo, depois que ele fala da parábola do joio e do trigo, e que ele diz que o joio vai ser arrancado e enfaixado, atado em feixes e queimado, né? Vejam que ele não arrancou e jogou fora, ele cuidou, ele atou em feixe para que ele fosse para o fogo. Houve um cuidado aí. E depois ele vai explicar, fica todo mundo em cima dele, como que é essa história aí. E ele vai colocar que vai chegar um momento em que os anjos encaminhados por ele virão à terra e ajuntarão todos os escândalos e também todas as pessoas que cometeram iniquidade e vai encaminhar para um determinado local, lá, dependendo da tradução, aonde haverá choro e ranger de dentes, como se essas pessoas fossem jogadas no fogo, e nós sabemos que é o fogo, porque ele termina dizendo, quem tiver ouvidos que ouça, Jesus disse. Lançando a observação de que tem que saber ler com olhos espirituais, ouvir com ouvidos de sabedoria, e não ao pé da letra. Então, aí ele coloca bem, aqueles que foram objetos do escândalo, aqueles que cometeram a iniquidade, seja, todos nós que cometemos os nossos equívocos no passado, nós teremos que, ele vai recolher, que ele diz que os anjos vão recolher e vão conduzir e iniciar um processo de reeducação da alma. Então, nesse caso, esse processo de dor, de expurgo, de purificação, ele provoca a evolução, porque ele é um processo reeducativo. Mas eu tenho a opção de não ter feito isso, de não ter sido motivo de escândalo, de não ter sido motivo de iniquidades, e ter feito a escolha certa, sem dor nenhuma, e ter evoluído. Aliás, muito mais rápido, porque o processo de erro que gera essa dor, que é a dor expurgo, purificação, recomeço, ela atrasa o nosso processo evolutivo. Porque a gente está perdendo tempo repetindo encarnação, repetindo prova, que a gente podia já está adiantado nessa questão.